Estadual da Polícia Militar, dando continuidade aos nossos estudos em torno do gênero memórias. Trago algumas características para que nós possamos avançar aquelas noções introdutórias que foram apresentadas na última aula. Aqui eu trago o material utilizado na Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro, justamente porque um dos principais direcionamentos da Olimpíada é problematizar o lugar onde se vive, de tal forma que esse eixo corrobora significativamente para que nós pensemos a incorporação do gênero na escrita e as marcas da oralidade. Portanto, vamos pensar conjuntamente alguns pontos que nos ajudam a enxergar o gênero memórias. Nós temos a valorização da experiência das pessoas mais velhas, como vocês perceberam na nossa primeira aula, o quanto que é importante esse processo de escuta testemunhal, de materialização do relato, não é? Compreender o que seja propriamente o gênero memória, perceber como que objetos e imagens potencializa qualitativamente a compreensão que nós temos acerca de como que as memórias literárias elas se comportam enquanto gênero. Além dessas percepções a título de preâmbulo, eu gostaria de sugerir, não é, o texto Transplante de Menina, da Tatiana Belink. É um texto que vocês encontram, está disponível na internet, portanto é de fácil acesso. Nesse texto, nós percebemos uma tentativa de materialização do gênero memórias literárias. E aqui eu trago apenas algumas atividades de fixação que podem ser utilizadas por você durante o processo de estudo e de análise do gênero, não é? Como vocês sentiram, né, ao ler essas histórias, ao ouvir essas histórias? De alguma maneira, os fatos tratados no livro remonta a um acontecimento que é típico, que é próprio da estrutura vivenciada por você enquanto família, enquanto indivíduo? Essas observações são muito importantes. Você já tinha ouvido lembranças semelhantes? A partir do momento que você teve contato com esses textos, algo de convergente pôde estabelecer uma ideia de proximidade? Elas se parecem com alguma situação que você já vivenciou, com algum conflito específico, com alguma passagem cotidiana, né? Há acontecimentos marcantes na vida de vocês que mereçam ficar registrados para sempre na memória? Então, essas inquietações, esses questionamentos nos ajudam a ter uma visão muito mais ampla, muito mais abrangente, que memórias literárias se presta a uma função social, né? De revisitar o passado, porém coletando dele as marcas temporais, as marcas de fato, de contexto, que desponta a partir do momento em que há uma percepção do indivíduo e da própria subjetividade. Quando se analisa esses textos, se faz necessário que nós pensemos qual é o significado de memória, não é? Se nós analisarmos o dicionário Roais, que é um dos principais da nossa língua, pela referência semântica que nos oportuniza, memória é aquilo que ocorre ao espírito, como resultado de experiência já vivido, lembrança, reminiscência, não é? Relato que alguém faz, muitas vezes na forma de obra literária, a partir de acontecimentos históricos, dos quais participou ou foi testemunha, ou que estão fundamentados em sua vida particular. Portanto, há uma análise que aproxima, né, o significado presente no dicionário com a prática do gênero
propriamente dita. E, para além dessa significação, nós percebemos que há sim a necessidade de se fazer um questionamento, de se suscitar uma entrevista que possa agrupar, né, consubstanciar esses fatos. Então nós percebemos que aqui eu trago um modelo que pode ser utilizado por vocês nessa atividade, o nome do entrevistado, a idade, o fato lembrado, os temas mencionados, o que mais chamou a atenção. Portanto, a partir desse quadro meramente ilustrativo, a ideia é que você possa fazer a entrevista com o avô, com a avó, com um tio que tenha um conhecimento específico da história do município, de quando chegou aqui, né? As lembranças acerca da arquitetura, da parte urbana, as transformações advindas de um desenvolvimentismo incorporado na nossa região. Portanto, é necessário que você aprimore esse questionário para que ele amplie a visão que vocês tenham acerca dessa estrutura, certo? Além dessa entrevista que será feita, nós percebemos que alguns vestígios do passado, eles podem ser acionados a partir do momento em que se acessa uma fotografia, se acessa um dado objeto, materializando uma realidade que não existe mais, uma circunstância que não existe mais. Então, o papel estratégico das memórias literárias é acionar esses princípios, não é? E fazer com que o aluno identifique essas características. E, para tanto, nós iremos expor essas fotografias, expor esses relatos que serão produzidos por vocês, na estrutura de uma entrevista, na estrutura, né, da própria oralidade, que é muito cara, que é muito própria da estrutura desses 3 livros que serão indicados a vocês. Então nós percebemos que o próprio Fernando Sabino possui uma narrativa nesse sentido, é uma narrativa de cunho existencialista, subjetivista, né? Que vem a ser O Menino de Engenho, do José Lins do Rego, O Menino no Espelho, do Fernando Sabino, Por Parte de Pai, do Bartolomeu Campos Queiroz. São narrativas memorialísticas, narrativas de fato, que tendem a nos ajudar a compreender de que forma que essa entrevista será feita. Então, recapitulando, a partir dos conceitos vistos e estudados dentro da estrutura de memórias literárias, nós iremos produzir uma entrevista, né, que consiga trazer algumas percepções históricas sobre o município de Goianésia e correlacionando com essas narrativas que vocês irão pesquisar. Esse material vai ficar disponível no GR8 para que vocês possam ter acesso. Qualquer dúvida, será abertos fóruns para que vocês possam interagir e explanar acerca do equívoco, enfim, da ressalva que queiram fazer. No mais, disponível no WhatsApp e no e-mail para que vocês também possam estabelecer qualquer dificuldade que estejam enfrentando. Agradeço e espero que estejam atentos ao conteúdo de produção textual.